E nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o secretário de Governo Erlong Solano, que vai conversar com a gente a respeito da situação em que se encontra o estado do Piauí no que diz respeito às suas finanças. O secretário disse hoje, em entrevista à Notícia da Manhã, que há dificuldade de saldar algumas dívidas do Estado. E como fica a situação dos servidores públicos? Nós vamos saber com ele a partir de agora. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Alê. Boa tarde. Há uma preocupação hoje em relação ao pagamento, por exemplo, de fornecedores do Estado, empresas que fazem fornecimento de produtos e serviços ao Estado do Piauí, secretário? Bom, a situação financeira é delicada, não é? O Piauí sofre os efeitos da queda da arrecadação porque passa o Brasil em decorrência da crise econômica que se agravou desde o ano de 2014. A partir do final de 2014, aquela crise econômica que afetou o mundo todo a partir de 2008 e 2009, chegou ao Brasil. E a face mais perceptível para os governadores e prefeitos, a partir do final de 2014, é a queda no fundo de participação dos estados e no fundo de participação dos municípios. Conseguimos até aqui, Joelson, evitar efeitos mais danosos em razão de um trabalho muito forte, muito profissional que vem sendo feito na Secretaria da Fazenda. A nossa receita própria tem tido um desempenho bom, considerando do ponto de vista proporcional, né? Compensando, em parte, a queda das transferências federais para o Estado do Piauí e para os demais estados. Então, de fato, estamos trabalhando sempre no limite, com alguns atrasos acontecendo em relação a fornecedores. A nossa preocupação, a preocupação do governador Wellington Dias, é evitar que haja um aumento dessas dificuldades. Por isso, a preocupação de conseguir operações de socorro junto ao governo federal. Essas operações de socorro devem chegar, secretário? Vocês estão otimistas em relação a essa tensão do governo federal, uma vez que nós temos hoje uma possível mudança nesse comando? Sim, sem dúvida. A mudança deverá acontecer daqui a pouquinho. Joelson, eu acredito que deverá chegar, sob pena do próprio governo que deverá se instalar daqui a pouco, também se fragilizar no Congresso Nacional, adquirindo assim um dos problemas que marcou fortemente o governo Dilma, a fragilidade da sua base no Parlamento Nacional. Por que eu digo isso? Porque não é possível governar o Brasil olhando apenas para São Paulo e Rio, olhando apenas para o Sudeste e para o Sul, deixando Nordeste, Centro-Oeste e o Norte de fora. Aquela operação de alongamento das dívidas com a União atendeu perfeitamente às necessidades de São Paulo, Rio Grande do Sul. Não interessou, não? Não, 90% das dívidas dos estados com a União são do Sudeste e do Sul. O Piauí, por exemplo, não deve nada à União. O governador Wilson Martins, na época, trocou a dívida com a União por uma dívida externa. Só temos uma dívida com o BNDES. Então, o Norte e Nordeste tem cerca de 10% dessa dívida com a União. Então, os governadores dessas regiões, e o governador Wellington está à frente desse movimento, estão questionando com muita força, com muita legitimidade, o governo federal sobre a necessidade de uma operação de socorro que equilibre as coisas. Como é que você dá um socorro gigantesco para São Paulo, para os estados mais ricos, alongando suas dívidas, né, liberando bilhões de reais através desse mecanismo, e deixa o restante do país sem uma ajuda para enfrentar as Talvez porque aqui se falava muito que aqui nós não vamos atrasar a folha de pagamento, aqui nós vamos administrar para que não atrase, e nos outros estados a situação já era... Pois é, mas acontece, de fato nós estamos conseguindo, a folha não atrasou ainda, e trabalhamos para que isso não venha a acontecer. Mas nós não podemos aceitar que quem faz o seu dever de casa, quem é mais eficiente na gestão, seja penalizado. Mas, secretário, é preciso chegar no estado de desequilíbrio dos demais para poder ser socorrido. É preciso se afogar para poder... Mas o Estado tem essa perspectiva até o fim do ano, por exemplo, da gente sair desse limite prudencial e retomar um equilíbrio maior nas contas? Ou ainda não é agora?
Bom, então, só em relação ao socorro, acreditamos que daqui para o final do ano teremos. Ou através de um percentual a mais no fundo de participação dos estados, ou através de uma abertura para operações de crédito, enfim. Em relação ao que você coloca, Eli, eu acredito que não sairemos dos limites do fundo de participação antes do primeiro semestre do ano que vem. Isso agora só em 2017 Pois é, mesmo. quando a gente olha para o tamanho da arrecadação do Estado, para o desempenho que tem a economia e para o tamanho do peso da folha de pagamento, que é de longe a principal despesa do Estado, nós não conseguiremos sair dos limites da lei este ano. Acho que, na melhor das hipóteses, no primeiro trimestre do ano que vem, sendo possível se arrastar ao longo de todo o semestre de 2017, ainda com este limite pesado sobre os nossos ombros. O ministro Henrique Meirelles trabalha com uma perspectiva de um crescimento do país no ano que vem, 2017, de 1,7% aproximadamente. O senhor acredita que esse cenário ele é otimista demais, pelo que você está vendo e pela análise que faz da equipe do futuro governo? Não, acredito que no ano que vem o país volta a crescer. Já há alguns indicadores apontando nesse sentido. Não será um crescimento muito expressivo, de uma queda de cerca de 3% no PIB esse ano, nós poderemos ter um crescimento de um pouco menos de 1% ano que vem, no conjunto do Produto Interno Bruto do país. Mas o que eu digo assim, a possibilidade da gente sair desses efeitos dos limites aqui no Piauí decorre muito mais em função do desempenho da nossa economia. Todo mundo deve saber, senão eu vou relembrar aqui, que o Piauí, nos últimos 12 anos, cresceu acima da média do Brasil. E a tendência é que isso continue. Chegou a hora da periferia do Nordeste se integrar de maneira mais ativa ao grande capital nacional, às grandes cadeias dinâmicas da economia nacional. Quando você olha, de repente, grupos econômicos investindo alguns bilhões de reais em energia eólica no estado do Piauí, um grupo como o Grupo Tomazini sinalizando investimento de cerca de 4 bilhões de reais para fazer uma agroindustrialização forte e ampla nos cerrados do nosso Piauí, transformando a nossa matéria-prima, a soja, em proteína animal, em óleos, em margarinas, e isso tudo. Então, e diversos outros, na área da mineração. Então, a economia piauiense deverá continuar crescendo. E isso poderemos ter, portanto, aqui no Piauí, um crescimento maior do que a média nacional, também no ano que vem, nos ajudando a superar essas dificuldades. No começo de 2002, 2001, 2003, tínhamos um PIB aí de aproximadamente 3 bilhões de reais por ano. Esse valor já é 4 vezes maior, aproximadamente? Pois é, temos crescido acima do Brasil, sempre acima. Houve anos que a gente foi o estado que mais cresceu, 2008, 2009, por exemplo. Nos últimos 2 anos tivemos os efeitos negativos decorrentes dessa severa seca que vem aí de 5 anos. Graças a Deus estão sinalizando aí que teremos um inverno melhor esse ano e também no ano seguinte. Teremos agora uma inversão, teremos 5 ou 6 anos de bons invernos. Isso nos ajudará fortemente a enfrentar essa dificuldade. Agora, o desafio em relação ao nosso produto interno bruto, Joelson, é muito grande. Porque a gente partiu de uma base muito pequena. Nossa renda por pessoa era cerca de 30% da renda por pessoa nacional, lá em 2003. Quer dizer que se cada brasileiro tinha R$100, no Piauí, cada piauiense só tinha R$30. Olha, para chegar no mesmo patamar, nós precisamos crescer mais do que o Brasil durante muitos anos seguidos. Para poder chegar no mesmo patamar do Brasil. E isso não é uma coisa fácil de fazer, mas ela está acontecendo, só que ainda num ritmo lento, precisa acelerar o ritmo. Para finalizar, atrasos do pagamento de servidores, ainda está sob risco? Ainda existe a possibilidade de chegarmos ao final do ano com dificuldades. Existe a dificuldade, o secretário Rafael está debruçado com sua equipe fortemente sobre esse trabalho. Ao mesmo tempo, o secretário Franzé, junto com a Cefaz, trabalha fortemente no controle das despesas, para que a gente não chegue nesta situação. Mas ela não está descartada. Se não houver o socorro do governo federal, pelo qual o governador Wellington Dias e os demais governadores do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste estão trabalhando com afinco. Tá certo. Eu queria agradecer ao senhor Merlong Solano, secretário de Governo, que conversou com a gente aqui sobre essa situação
que vive o estado do Piauí no ponto de vista financeiro. Muito obrigado pela participação, secretário. Boa tarde.